texto nos diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Um dia, em uma aula de filosofia, eu fui confrontado por um professor. Eu tinha entre 16 e 17 anos, e o professor me fez algumas perguntas que revelavam o porquê ele não cria mais em Deus. E as perguntas que ele apresentou eram perguntas difíceis demais para mim, como um jovem cristão naquela época. Ele me questionou a respeito de coisas como: se Deus sabe todas as coisas que vão acontecer, como então nós poderíamos ser livres? Se Deus sabe de todas as coisas que vão acontecer, como Deus permanece sendo justo se Ele não evita o mal? Se Deus sabe de todas as coisas, então Deus sabe quem serão os salvos e quem são os condenados. E como Ele pode saber de tudo isso sem Ele ter determinado? Essas perguntas me fizeram ir para casa com a fé muito abalada. Eu passei dias e dias questionando a minha fé, olhando para aquilo que eu acreditava, sem entender, sem compreender e sem ser capaz de responder essas perguntas.
Aquele professor, ele com essas dúvidas que ele incutiu na minha mente, ele colocou a minha fé em xeque. Eu poderia muito bem olhar para aquelas questões e ter abandonado e desistido da minha fé. Mas algo mais forte dentro de mim mostrava que, mesmo eu não sabendo responder aquelas questões, mesmo logicamente eu não sendo capaz de apresentar um argumento, de apresentar uma solução para aqueles problemas que ele havia me apresentado, mesmo assim, eu continuava crendo. Aquele professor, ele era um ex-padre, que abandonou a batina, e ele com certeza fez aquelas perguntas para a sala toda e também direcionado a mim com um objetivo. O objetivo de fazer com que a gente questionasse a nossa fé. Mas aqueles questionamentos que ele apresentou, aquela questão que ele colocou diante de nós, que poderiam e que tinham com certeza o objetivo de diminuir a nossa fé, no meu caso, eu não sei dos demais, mas no meu caso, fez com que a minha fé se engrandecesse mais ainda. Aqueles questionamentos que buscavam diminuir a Deus, fizeram justamente o efeito contrário na minha vida, porque a partir daquele momento, eu passei a crer em um Deus que é maior do que o Deus que eu cria. Eu cria em um Deus que era passivo, que dependia do homem para dizer sim. Eu cria em um Deus que não podia salvar o homem se o homem não quisesse ser salvo. A partir daquele momento em que eu comecei a estudar, a meditar e me aprofundar para encontrar resposta para aqueles questionamentos, eu passei a crer em um Deus que ele não depende do homem para absolutamente nada. Ele não pede licença quando ele quer salvar alguém. Ele salva e ele não pede permissão. Eu cria em um Deus que estava baseado no meu conceito de padrão de justiça. Um Deus que tinha que ser medido pela justiça do homem. Mas, a partir daquele momento em que eu comecei a me aprofundar, eu passei a crer em Deus de uma forma ainda mais profunda, vendo e entendendo que Deus despreza totalmente a justiça do homem. Para Deus, a justiça e o conceito de justiça do homem é como um pano sujo no chão, sem valor nenhum. Como nós injustos, como nós homens mortais, poderíamos olhar para o nosso Criador, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas e dizer para Deus o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto. A partir daquele momento, eu passei a crer em um Deus que não cabe nos nossos moldes, que não segue as nossas regras. Aquela questão que o professor apresentou para nós diante daquela sala, que apresentou diante de mim, eram argumentos que faziam com que ele não cresce em Deus. Mas para mim, se transformaram nos argumentos que faziam com que eu acreditasse mais ainda num Deus que é soberano e poderoso. Lucas, mas como isso é possível? Paulo começa a nos mostrar como esta dualidade, como esta possibilidade, ela é uma realidade através da Bíblia Sagrada. Olha o que ele diz no verso de número 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem,
Os que estão sendo condenados, são esses os que perecem. Mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é poder de Deus. A loucura, ela é algo que não faz sentido, ela é algo irracional. E o que a Bíblia Sagrada nos apresenta a respeito da palavra do Evangelho de Jesus Cristo é que ela é uma loucura. Ela não é algo racional, ela não é algo que pode ser alcançada pela lógica humana. Você já parou para pensar? Você já parou para raciocinar claramente, usando a lógica humana, o pensamento humano, para compreender a mensagem da cruz? Olha só como que essa mensagem, ela é irracional. Olha como essa mensagem, ela é louca para o mundo. Um homem que também é Deus, sofrendo por 3 horas em uma cruz, lá do outro lado do mundo, na Palestina, estava pagando o preço do pecado do mundo inteiro. E 3 dias depois que ele morreu, ele ressuscitou. Quando nós falamos isso, diante de alguém que não crê, diante de alguém que não entende, essa pessoa vai dizer: isso é uma loucura, isso não tem condição. Como é possível um homem ser Deus? Como é possível Deus ser um homem? Como é possível Deus morrer em uma cruz no Calvário? Como é possível alguém morrer e depois ressuscitar? Como pode alguém em sã consciência, alguém em plena ciência, em pleno entendimento, em plenas faculdades mentais, crer desta maneira, crer numa coisa dessas? Nem o melhor diretor de ficção científica, o Steven Spielberg, teria pensado em uma ficção como essa. Realmente, quando nós falamos isso, o homem natural não consegue compreender. A cruz para ele é insana. A cruz para o homem natural é absurdo. A cruz para o homem natural é loucura. Mas para nós que somos salvos em Cristo Jesus, ela é o poder de Deus. Nós, quando somos salvos em Cristo Jesus, passamos a olhar para estes questionamentos que foram apresentados por este professor, e nós entendemos. Sabe por que ele não crê? Sabe por que ele não acredita? Sabe por que ele não consegue compreender isso? Porque ele é alguém que está se perdendo. Essa mensagem não é uma mensagem para todos. Esta mensagem não é uma mensagem que vai alcançar o mundo inteiro e arrebanhar milhões e bilhões e trilhões de pessoas. Não, esta mensagem é para apenas alguns que, quando olham para isso, eles creem que isso é na verdade motivo para que eles possam glorificar a Deus e agradecê-lo. Mas para os outros, esta mensagem é motivo de zombaria, é motivo de loucura, é motivo de eles olharem e acharem que isso é absurdo. Mas observe o que o apóstolo Paulo continua dizendo, a partir do verso de número 19. Olha o que ele diz: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Aonde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Paulo, ele está revelando à igreja de Corinto que a loucura da cruz faz parte do propósito soberano de Deus. Deus fez justamente desta maneira, Deus fez justamente desta forma, para que ele pudesse se revelar apenas para quem ele quer. Deus
não se revela ao homem através da sua inteligência. Deus não se revela ao homem através do seu próprio conhecimento. O homem pode estudar, o homem pode fazer PhD, o homem pode fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, não importa. Todo conhecimento humano é um conhecimento caído. Todo conhecimento humano é um conhecimento que está corrompido pelo pecado, de tal maneira que todo conhecimento do homem não o aproxima de Deus. Perceba, meus irmãos, quem gosta de estudar, quem gosta de ver as coisas, perceba como as pessoas que elas são as pessoas tidas como mais inteligentes, mais brilhantes, os grandes cientistas, eles batem na trave de Deus a todo momento, mas mesmo assim eles não conseguem enxergá-lo. Os astrônomos, os físicos, eles estudam o início do universo. E aí você pergunta para um deles, e como é que o universo se iniciou? E eles dizem então que o universo, ele está em expansão, e devido a essa expansão, em um momento o universo, ele estava totalmente reduzido em um único ponto, e aconteceu uma grande explosão, que eles chamam de Big Bang. E eles dizem então que o Big Bang é o início do universo, mas a mente deles entra em curto-circuito com uma simples pergunta. Você olha para eles e pergunta assim: mas e o que tinha antes do Big Bang? E aí a cabeça deles trava, eles bugam, eles entram em colapso, e aí começam a criar infinitas teorias, porque eles não são capazes de reconhecer que antes de tudo, Deus já estava lá. Eles não são capazes de dizer uma única palavra: antes de tudo, no princípio, Deus criou todas as coisas. Eles não conseguem reconhecer, eles batem na trave, mas o conhecimento deles não é capaz de explicar Deus. Eles então estão cegados, eles não conseguem enxergar Deus, porque Deus na verdade está se escondendo deles, porque Deus não se revela através do conhecimento, Deus não se revela através da academia, do conhecimento matemático, científico, filosófico, não. Deus se revela através da pregação da cruz de Jesus Cristo. Alguém algum dia me perguntou: Lucas, mas e aqueles que não foram alcançados? Como é possível que essas pessoas tenham alcançado a salvação? Meu irmão, não é possível, não é possível, porque a salvação, Deus escolheu que ela fosse feita através e anunciada através da pregação da cruz de Cristo. É este o papel da igreja. É por isso que o nosso papel como igreja é tão importante, porque nós temos a informação, a revelação de Deus para entregar para as vidas e para as pessoas. É por isso que nós precisamos pregar a cruz, que é loucura, pregar a cruz, que é insana, pregar a cruz, que é absurda, mas a pregação da cruz, ela é 100% eficiente. Lucas, por quê? Ela é 100% eficiente, porque só irão crer na pregação da cruz de Cristo, na pregação da cruz de Jesus, aqueles a quem Deus chamou. Nós não precisamos nos preocupar com a efetividade da pregação em uma igreja cheia ou em um lugar lotado de pessoas. Nós anunciamos a cruz de Cristo. Se uma pessoa se render a Jesus, a mensagem foi 100% eficiente. E se ninguém se converter? Se ninguém se converter, a mensagem foi 100% eficiente, porque para alcançar o entendimento da cruz, é só algo que Deus pode revelar ao homem. Deus se revela através da pregação da cruz de Jesus Cristo. E essa pregação é pregar justamente este absurdo, é pregar justamente esse contraditório. É tão contraditório
ver um carpinteiro pregado no madeiro. É tão absurdo ver Deus sacrificando o seu próprio filho por amor da humanidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Só há salvação nessa pregação. Só há salvação nesta mensagem. As pessoas acham o seguinte, Lucas, mas se Deus fizesse um sinal, se Deus fizesse algo grandioso nos nossos dias, as pessoas iriam crer. Jesus Cristo desceu do céu para a terra, encarnou, entrou dentro do útero de uma mulher virgem, nasceu, andou 33 anos nessa terra, fez sinais, fez prodígios, fez maravilhas, fez cego enxergar, fez mudo falar, fez surdo ouvir, fez paralítico andar, e mesmo assim os homens não creram. Sabe por quê? Porque só vai crer em Jesus Cristo aqueles em que Ele já chamou, aqueles em que Deus levou até eles. É por isso que eles não creram, mas Deus permitiu que Ele tivesse 12 apóstolos, 70 discípulos, e no dia em que Ele foi assunto ao céu, havia 500 pessoas, e no dia que o Espírito Santo desceu, 120 pessoas estavam reunidas. Esses, meus amados irmãos, são aqueles que Deus escolheu para dar início à sua igreja, um pequeno grupo, um pequeno povo, mas que Deus escolheu para ser a sua igreja, santa, eleita e amada, e que vai morar no céu. Nós não precisamos nos preocupar em ser a maioria. Porque o Brasil precisa ser a maioria cristã, evangélica. Aqueles que vão para o céu são poucos. São só aqueles que creem nessa mensagem. Nós estamos vendo um crescimento gigantesco nos números, e censo após censo, os evangélicos dobram de tamanho. Mas quando nós olhamos para a igreja de Jesus Cristo, poucos são aqueles que nós enxergamos que creem nessa mensagem. Sabe por quê? Olha o que ele continua dizendo, verso de número 22. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os judeus pediram para Jesus: dai-nos um sinal. E Jesus então olhou para eles e disse: eu não vou dar um sinal para que vocês creiam. O único sinal que será dado a vocês será o do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ele estava falando da sua morte e ressurreição. As pessoas acham que apenas ver um sinal, um milagre de Jesus é capaz de fazer com que as pessoas elas se acheguem a Jesus. Certo tempo atrás, um casal de amigos nossos, conhecidos desde a minha infância, tiveram um problema. O filho deles, dentro da empresa, ele foi queimado, mais de 90% do corpo dele foi queimado na empresa por conta de um líquido que caiu no corpo dele, e ele foi enviado para o hospital de queimados, e ele ficou lá entre a vida e a morte. Esse casal então foi para a igreja, e eles se apegaram com Cristo e começaram a orar, e começaram a pedir e interceder para que o filho fosse curado. O filho foi 100% curado, 100% restabelecido. Ele não ficou nenhuma cicatriz no corpo dele para que dissesse que ele havia sido queimado. Sabe o que aconteceu? Esse casal, depois que receberam um milagre, foram embora. Sabe por que eles foram embora? Eles foram embora porque os milagres não fazem com que ninguém permaneça crendo em Jesus Cristo. O que é necessário para que nós creiamos em Jesus Cristo também não é a eloquência. Os gregos, eles buscavam a sabedoria, a eloquência, mas não é a eloquência, não é a nossa capacidade, não é a minha capacidade de falar, do pastor Odair de falar, não.
o que faz com que alguém creia em Jesus Cristo é quando os olhos dela são abertos, os ouvidos dela são abertos, para que ela possa compreender a mensagem de Jesus Cristo. E quem faz isso? Quem faz isso é o próprio Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque os gregos foram chamados, os gentios, os judeus foram chamados, mas eles não ouviram a mensagem. Por que eles não ouviram? Porque Deus não deu a eles a capacidade de entender essa mensagem. Olha o que ele diz aqui no verso de número 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Sabe por quê, meus irmãos? Nós não devemos deixar de pregar sobre a cruz de Jesus, porque somente esta palavra, ela tem poder de converter verdadeiramente os corações das pessoas a Cristo. As pessoas muitas vezes elas falam assim: nossa, a igreja tem que fazer algo, a igreja tem que fazer um culto de jovens, a igreja tem que fazer um culto de mulheres, a igreja tem que fazer um trabalho de casais, a igreja tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para que a gente possa fazer com que as pessoas se convertam a Cristo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Sabe o que a igreja tem que fazer? Abrir a Bíblia e pregar Jesus Cristo crucificado. Qualquer pessoa que venha por qualquer outro motivo, vai embora por qualquer outro motivo, mas aqueles que vêm através da cruz de Cristo, esses permanecem até o fim, porque esses foram verdadeiramente convertidos a Cristo Jesus. Nós não podemos converter uma pessoa a eventos, nós não podemos converter uma pessoa a calendário, nós não podemos converter uma pessoa a qualquer coisa que a igreja realize que não seja pregar o evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos com as nossas Bíblias abertas e o que nós estamos anunciando é: Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, entregou a sua vida por mim, e agora o que nos basta? Nos basta crer em Jesus Cristo, se arrepender dos nossos pecados, porque isso é o que nos garante a salvação. E sabe quem é atraído por essa mensagem? Gente tão louca como essa mensagem. Gente tão doida, tão fora do padrão, como essa mensagem é fora do padrão. Olha o que ele diz a partir do verso de número 26. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Aqui no nosso meio tem algum PhD? Que no começo do nome lá está PhD Renan. Tem algum mestre aqui, mestrado? Tem algum mestrado aqui? Algum irmão que é doutorado? Tem algum aqui que é doutorado? Tem alguém aqui que é algum cientista? Tem aqui algum cientista? Tem alguém aqui que trabalha na NASA? Tem alguém aqui que trabalha... Não tem. Ué, mas se Deus fosse escolher alguém para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade, para anunciar o seu nome, Ele não iria olhar o seu currículo? Ele não iria olhar as suas capacidades? Ele não iria olhar para você e ver que você é alguém formado? Se você vai contratar alguém na sua empresa, você contrataria alguém que chega com o currículo em branco? Alguém que não tem nenhuma graduação? Alguém que não tem nenhuma capacidade? Não. Mas Deus não olhou para o nosso diploma. Deus não olhou para o nosso currículo, Deus não olhou para a nossa capacidade, pelo contrário, ao invés do empresário, Ele escolheu o humilde trabalhador, ao invés do grande engenheiro, Ele escolheu o pedreiro, o construtor, ao invés de levar o médico, de chamar o médico, Ele disse: eu vou chamar o doente, ao invés de chamar o juiz, Ele disse: eu vou chamar o condenado, o réu. Nós éramos vítimas
diz: nós éramos perdidos, mas Jesus Cristo, através da sua graça, nos chamou, nos remiu, nos deu um banho de sangue e nos trouxe para a sua presença. Olha o que ele diz no verso 27, para nós encerrarmos. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Ele escolheu você, que é louco, que é doido, que é absurdo, que ninguém escolheria. Eu não sei vocês jogavam futebol quando vocês eram crianças, os homens jogavam? Eu não sei vocês, mas eu era gordinho quando eu era criança, eu era sempre o último a ser escolhido. Todo mundo era escolhido. Fulano vai pro time B, fulano vai pro time A, o Beltrano vai pro outro time. Chegava no Lucas e eu lá: Jesus amado, que time que eu vou? Aí alguém olhava para mim e falava: você não quer ser goleiro? Ninguém me escolhia para nada, mas Jesus, quando me olhou lá no meio da fila, disse: Lucas, eu te escolho, vem para cá, você vai fazer parte do meu time, você vai integrar as colunas. Ninguém te deu bola, ninguém te deu trela, mas Jesus olhou para você e disse: é você que eu quero, vem. Mas ninguém me dá valor, ninguém te dá valor, mas eu te escolho, eu te dou valor. E por que ele fez isso? Para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. E aqui está a resposta de por que ele faz isso. Porque a loucura da cruz, ela é tão grande, porque pregar Cristo e crer em Cristo é algo tão insano, e as pessoas que são atraídas por essa palavra são tão insanas e tão loucas quanto esta palavra. Olha o que ele diz: porque para que nenhuma carne se glorie perante ele. Sabe por que Jesus te escolheu? Mesmo você não tendo nada a oferecer, mesmo você não sendo a primeira opção de muita gente, mesmo você não sendo graduado, não tendo qualificações para isso, Deus te escolheu para que o nome dele fosse glorificado. Quando alguém olhar para você e enxergar as suas limitações, e ver o como você não é capaz, e ver o como você não tem sabedoria, e ver o como você não tem graduações, mas quando você está sendo usado por Deus, Deus quer ser glorificado, e não que o seu nome seja glorificado. Quando os apóstolos estavam diante do sinédrio, Pedro e João, eles começaram a falar e pregar a cruz de Cristo para aqueles que estavam no sinédrio. E sabe o que eles disseram? Não são estes homens indoutos? Não são esses homens sem cultura? Não são esses homens que não sabem ler, não sabem escrever? São homens analfabetos? Não são estes? Realmente, eles andaram com Jesus Cristo. Sabe por quê? Eles reconheceram que aqueles homens andaram com Jesus Cristo, porque quando Deus usa aquele que não é capaz, quando Deus usa aquele que não tem nada a oferecer, quando Deus usa você, a sua vida, é Ele que está sendo glorificado. A glória não é nossa, não é mérito nosso ter sido salvo, não é mérito nosso ter sido chamado, não é mérito nosso ter dado ouvidos à cruz de Cristo, é mérito do próprio Deus, é a obra, é a graça do nosso próprio Deus. Nós não fomos salvos porque nós somos melhores do que ninguém. Nós não fomos salvos porque a nossa família tem nome de rua. Nós não fomos salvos porque a nossa família tem um sobrenome forte, poderoso. Não. Nós somos salvos porque a cruz é uma loucura. E só os loucos são atraídos por essa cruz. Todos nós que estamos aqui, aos olhos humanos, não temos um pingo de racionalidade. Tem gente que passa aqui na frente e diz assim: mas que bando de louco, 9 horas da manhã, podia estar na cama, podia estar deitado, podia estar assistindo Globo Rural, podia estar assistindo Pequenas Empresas, Grandes Negócios, mas a gente está aqui, Jesus Cristo, cruz, Calvário, Senhor, Jesus, arrependimento, pecado. Nós estamos aqui porque nós cremos neste
negaste Jesus. E essa mensagem é loucura para aqueles que não entendem ela. Fique de pé, fique de pé. Nós vamos participar do ato da ceia. E para encerrar, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: mas vós sois deles, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, que se orgulha, orgulhe-se no Senhor. A igreja de Corinto era uma igreja dividida porque eles eram orgulhosos. Mas Paulo nos ensina que o orgulho do cristão não está nos seus próprios atos e nas suas próprias capacidades, mas o orgulho do cristão está em Cristo Jesus crucificado.